Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala fazendo uma homenagem a um grande líder, um grande militante dos movimentos sociais que faleceu essa manhã no Rio Grande do Sul. Requer o voto de pesar pelo falecimento do irmão, companheiro, amigo, militante, irmão Antônio Sequim, grande militante social, religioso e político, que morreu esta manhã. Nasceu em Santa Maria, tornou-se irmão marista em 1944, nasceu em 1927. Em consequência do seu comprometimento com a liberdade e a vida, foi perseguido, preso e torturado durante a ditadura militar entre 68 e 72. No início da década de 70, foi pioneiro, com outros religiosos, na atuação junto aos pobres na periferia de Canoas e da Grande Porto Alegre, onde nasceram as comunidades eclesiais de base. Suas experiências de pastoral serviram de base para a teologia da libertação. Ajudou a criar o COM, a SEB, SECA, CPT e MST. Buscou na experiência e simbologia do índio guerreiro Sepete Araju e do povo guarani uma mística de luta para os movimentos sociais e populares. Também colaborou com a criação do PT. Começou a trabalhar nas Ilhas do Guaíba, do Delta do Jacuí, quando se aproximava dos 60 anos de idade. Com a sua presença solidária e fraterna, junto aos pobres da periferia das ilhas, seguiu organizando os catadores e desse trabalho emergiu uma mística de luta ecológica que culmina com o projeto Ecoprofetas, desenvolvido pela Associação Caminho das Águas, da qual é presidente. Antônio Sequim influenciou na geração de milhares de militantes no Rio Grande do Sul. Foi o criador da Romaria da Terra, da Romaria das Águas, quem idealizou a missa em honra a Sepete Araju. Foi também cofundador do Movimento Nacional Fé e Política. Incompreendido até na sua própria congregação religiosa, o irmão Antônio Sequim dedicou toda a sua vida em defesa dos mais pobres mesmo, dos miseráveis. Agente de pastoral em diversas periferias da região metropolitana da capital do Rio Grande, Porto Alegre, assessor de comunidades eclesiais de base do povo gaúcho, dos catadores e dos recicladores. Desempenhou ainda a função de coordenador do Comitê Sepete Araju e da Pastoral da Ecologia da Regional Sul 3 da CNBB. Bacharel e licenciado em Letras Clássicas, latim, falava latim, grego e português. Bacharel ainda em Ciências Jurídicas. Fez especialização no exterior em Economia e em Humanismo, com Jacques Lebré, na IR-FED, com Jacques Lebré e catequese no Instituto Superior da Pastoral Catequética, ambos da cidade de Paris, na França. Experiências, vida religiosa, marista, professor em colégios, diretor de escola, secretário de Faculdade de Filosofia da PUC, Rio Grande do Sul, formação de catequista da libertação, método Paulo Freire, movimentos juvenis, movimentos populares, estudantis, MST, catadores e outros tantos. Apaixonado pelos pobres e dedicado integralmente a fazer o bem por meio do empoderamento do cidadão, sem assistencialismo, escreveu o livro Empoderamento Popular, uma pedagogia da libertação. Gostaria que o presidente vote, senhor presidente, de solidariedade e de pesar, eu diria ao povo gaúcho, aos mais pobres, seja encaminhado à sua irmã, também lutadora, que sempre esteve ao lado dele nesta caminhada, ao quem eu rendo aqui também as minhas homenagens em vida, a senhora Matilde. E estendo naturalmente a todos os militantes e familiares esse voto de pesar, conforme o endereço que aqui consta no requerimento. Senhor presidente, eu também deixo registrado nos anais da Casa
um artigo do Hélio Gaspari, que eu respeito muito pelas suas posições, do Globo de hoje, Trump e os Marajás brasileiros. Eu recomendo a leitura desse artigo, que só não vou ler por falta de tempo aqui na tribuna. Quero ainda, senhor presidente, registrar a carta que recebi do Encontro Nacional de Auditores Fiscais do Trabalho. A carta dos auditores fiscais do trabalho, que eu devia estar presente lá no Rio de Janeiro, infelizmente não pude ir, após o 34º Encontro Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, que ocorreu do dia 6 a 9 de novembro no Rio de Janeiro. A carta diz, senhor presidente, os auditores fiscais do trabalho reunidos no Rio de Janeiro, por ocasião do seu 34º encontro, realizado a 6 a 9 de novembro desse ano, diante do cenário político preocupante vivido pela nação brasileira, dirige a toda a sociedade, em especial aos trabalhadores, para manifestar sua indignação com as medidas recentemente adotadas e as já anunciadas pelo governo federal, que apontam não apenas um retrocesso no mundo do trabalho, do ponto de vista de direitos trabalhistas e previdenciários, direitos humanos e dos trabalhadores, mas que também apenam e enfraquecem a atuação do Estado brasileiro na busca de promoção da dignidade humana, da cidadania e da valorização do trabalho. Segundo eles, a PEC 241, que recebeu o número 55 no Senado, se aprovada nessa Casa, diminuirá o orçamento destinado aos serviços públicos e reduzirá benefícios sociais. Seu impacto sobre a política de valorização do salário mínimo, sobre a expansão da educação e da saúde pública, ameaça a sociedade brasileira e contribui para aumentar a histórica desigualdade social existente no país. O congelamento de gastos públicos prejudica toda a população brasileira, levando ao aumento da pobreza, da exclusão social, da violência e do desemprego. A reforma da Previdência que prevê, entre outras mudanças, o aumento da idade mínima para a aposentadoria, também aponta para o ataque a direitos da maioria da população brasileira e cobra do trabalhador a fatura da crise econômica que assola o país. A flexibilização da legislação trabalhista, com a regulamentação da terceirização, da atividade fim e a livre pactuação contratual entre patrões e empregados, também conhecida como negociado sob o legislado, que de livre nada tem, bem como a restrição do conceito de trabalho escravo e a suspensão da divulgação da famosa lista suja do grande capital, flagrados na prática desse crime, são apenas alguns exemplos que representam possibilidade de verdadeiro retrocesso social, pois possibilitam a superexploração do trabalho humano. Registramos a necessidade de tornar pública a lista suja, não apenas para a responsabilização social daqueles infratores, mas também para o fortalecimento da transparência e a limitação dos gastos públicos que são subtraídos do sistema de financiamento imobiliário, muitas vezes por grandes empresas da construção civil que terceirizam empresas idôneas. O Ministério do Trabalho, um órgão ao qual estamos vinculados, segundo eles, também sofre impacto desse tipo de gestão estatal. Instalações sucateadas, algumas até interditadas pelo poder público, falta de estrutura para desempenho das funções, diminuem o poder que eles teriam de melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. A carta, senhor presidente, na íntegra, eu peço que conste nos anais da Casa. E termino, senhor presidente, fazendo ainda o registro do documento que eu recebi da Federação dos Enfermeiros sobre a PEC 55, que vai na mesma linha dessa que eu recebi dos auditores fiscais do trabalho. Mas ainda, senhor presidente, me permita, nos últimos minutos, registrar uma entrevista interessante que li hoje pela manhã, da advogada, doutora em Direito e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da PUC, concedida ao jornal Zero Hora do meu estado. A entrevista é da doutora Zonilde Lazarim, onde ela contesta a idade mínima de 65 anos e diz idade mínima de 65 anos, exclui os pobres. Zonildo Lazarim avalia que falta um olhar humano na discussão da reforma da Previdência Social. Ela discorda da proposta da reforma por entender que as mudanças vão prejudicar o cidadão
das classes mais baixas e faz uma relação da reforma com a PEC do teto. A PEC do teto não representa os ajustes necessários para um crescimento equilibrado. Ao contrário, trata-se de um retrocesso, um recuo social e econômico, pois a limitação dos gastos gerará queda de investimento e, por consequência, agravamento da crise. O chamado novo regime fiscal, para ser eficiente, dependerá de várias mudanças. E aí entra o debate da Previdência, inclusive, que ela que discorda, que será colocado como meio para atingir o fim almejado. Aprovada a PEC, a reforma estará equivocadamente justificada como um mecanismo necessário e indispensável. Segundo ela, ampliar o limite de idade para 65 anos significa excluir da Previdência Social uma enorme parcela de trabalhadores pobres que passarão a contribuir apenas para proporcionar a aposentadoria àqueles que alcançam, que não é o caso deles, uma expectativa de média de vida que pode chegar a mais de 70, 80 anos. Quem adoece, envelhece usando o SUS, morre antes dos 54 anos de idade, como demonstram pesquisas, ou algumas de uma região toda, que eles não passam de 64, enquanto que aqui está se pensando em 65 até 70 anos. Seria inadequada a limitação em idade de 65 anos, desde que ocorresse um sistema de prevenção adequado com proteção e recuperação da saúde. Daí poderíamos pensar, com a limitação dos gastos e a idade mínima de 65 anos, será uma excelente forma de acelerar a morte de um grande número de trabalhadores que só vai contribuir para o sistema e não vai se aposentar. Aí a frase é minha, por que muitos e muitas entidades chamam essa PEC 55 a PEC da morte? A mesma idade para homens e mulheres é inadequada, diz ela, em face da dupla jornada da mulher. Na cultura brasileira, são as mulheres que realizam serviços domésticos após o trabalho. Além disso, tem a questão da maternidade, que envolve aspectos físicos, biológicos e emocionais pelos quais os homens não passam. Zonilde Lazarin acredita que a reforma abrangerá as duas esferas, privada e pública. Termina dizendo que a reforma da Previdência deverá ser discutida com todos os atores interessados e não imposta, como está sendo, a qualquer momento, goela abaixo, sem um amplo debate com a sociedade. E, por fim, senhor presidente, eu quero ainda, nesses 2 minutos que tenho, só resgatar argumentos que eu tenho, inclusive, usado, que, devido à crise, grande parte da população brasileira está abandonando os planos de saúde, vão para o SUS. Significa que vamos ter mais investimento na saúde. Grande parte do povo brasileiro está abandonando a escola pública, os filhos do povo brasileiro, e está abandonando a escola privada e está indo para a escola pública devido à crise. Se sai da escola privada e vai para a escola pública, vamos precisar muito mais investimento em escola pública e saúde pública. Além disso, senhor presidente, se a expectativa de vida dos brasileiros é aumentar, nós vamos precisar de mais investimento ainda para quem? Para os nossos idosos, né? Homens e mulheres que vão envelhecendo. E, por outro lado, senhor presidente, conforme a expectativa de vida divulgada pelo IBGE, daqui a 15, 20 anos, nós chegamos em torno de 230 milhões. Como é que vamos usar o mesmo orçamento de hoje? Só, claro, se você só desconta a inflação, você usa o mesmo valor real. Você vai ter que usar o mesmo valor de hoje real para 230 milhões de brasileiros. Hoje somos em torno de 210 milhões. É uma conta, como eu digo, que não fecha. É isso, senhor presidente. Muito obrigado pela tolerância. E repito, doutor Álvaro Dias, o que eu disse outro dia, e Vossa Excelência estava também presidindo, votarei em todas as medidas que forem de combate à corrupção e votarei também na PEC de Sua Excelência, que trata do foro privilegiado. Então, não fique nenhuma dúvida que, nesse campo, eu tenho posição muito clara e muito definida. Obrigado, presidente.